Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já perdeu pelo menos uma mulher incrível por não saber despertar o interesse certo nela. E eu aposto que você ainda não entende exatamente o que aconteceu. Oi, meus queridos! Aqui é a Doutora do Amor e hoje vou revelar o que 99% dos homens fazem de errado quando tentam conquistar uma mulher. Porque ela esfria depois da intimidade. A maioria dos homens acha que o clímax é o fim. Eles acreditam que uma vez que o ato termina, o trabalho deles também termina fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Eles viram para o lado, pegam o celular, adormecem ou se distraem com qualquer outra coisa. Mas a verdade é que aquele momento logo após a intimidade é um dos portais emocionais mais poderosos de um relacionamento, e também do seu desenvolvimento pessoal. O que você faz nesse momento sagrado, cru e vulnerável pode construir uma ponte para algo mais profundo ou criar um vazio emocional silencioso. Veja bem, ficar com alguém não é só conexão física. É a forma mais antiga de troca de energia. Duas pessoas se unem não apenas em carne, mas também em espírito. E quando esse momento termina, algo dentro de vocês dois fica completamente exposto. A maioria dos homens não percebe, mas depois de dormir com uma mulher, ela não está apenas deitada fisicamente ao seu lado. Ela está energeticamente aberta, emocionalmente vulnerável, profundamente impressionável. E você também. Mesmo que o seu ego tente dizer o contrário. Aquele silêncio depois da intimidade não é só silêncio. É um espaço cheio de potencial. É uma pergunta não dita. E agora? E a sua resposta, seja consciente ou inconsciente, fala mais do que qualquer palavra. A maioria dos caras nem percebe. Eles se desconectam. Acham que a intimidade era o objetivo, quando, na verdade, a intimidade era a porta. O que existe depois dessa porta é a chance de se conectar, afirmar, ancorar tanto você quanto ela em algo com significado além do desejo. É ali que sua verdadeira influência começa. É onde a confiança é construída. É onde ela começa a perceber se o homem com quem ela acabou de se entregar é um porto seguro, ou apenas outro toque vazio. E mais ainda, esse momento revela o tipo de relacionamento que você tem com você mesmo. Porque a forma como um homem lida com o depois da intimidade diz muito mais sobre o seu valor próprio, sua presença e seu poder do que qualquer coisa feita durante o ato. Esse é o momento onde sua consciência precisa despertar. Se você corre para a distração, verifica notificações, sai da cama, evita contato visual. Que mensagem você está enviando? Você está dizendo a ela que a conexão foi descartável. Que uma vez que sua necessidade foi atendida, o resto não importa. Que ela foi um meio para um fim. Mesmo sem dizer essas palavras, essa é a energia que você transmite. Mas quando você permanece naquele espaço com ela, quando continua presente, conectado, consciente, você envia uma mensagem completamente diferente. Eu ainda estou aqui. Eu valorizo mais do que o físico. Eu vejo você. Eu respeito o que acabamos de compartilhar. Eu não fujo do silêncio. E quando você faz isso, você não só ganha a confiança dela, você ganha clareza dentro de si mesmo. Você começa a perceber que a intimidade não é uma fuga das emoções. É um espelho. Reflete sua maturidade emocional, sua capacidade de estar presente, sua disposição de permanecer na intimidade mesmo quando não há movimento, som ou distração. Para a maioria dos homens, isso é um desafio. Porque o silêncio traz desconforto. Traz pensamentos dos quais eles estavam fugindo. Traz lembranças, inseguranças, perguntas sobre quem são, para onde isso está indo, o que realmente querem. É por isso que muitos homens evitam esse momento. Eles têm medo do que vão sentir quando o barulho parar. Mas aí está o verdadeiro poder. Se você conseguir se apoiar nesse momento em vez de fugir, você começa a construir um novo modelo emocional. Você começa a reprogramar seu sistema nervoso para ficar, e não para escapar. Para respirar, processar, conectar com ela e com você mesmo. E isso só acontece quando você para de ver o depois da intimidade como um encerramento, e começa a vê-lo como uma entrada. Ali começa sua liderança emocional. Quando você a toca com intenção, não apenas com desejo. Quando você a abraça não para conseguir mais, mas para oferecer segurança. Quando você fala com suavidade não com expectativa mas com gratidão. É aí que algo começa a mudar nela e em você. É ali que ela se sente emocionalmente amparada, não apenas fisicamente tocada. E é nesse lugar que sua influência cresce. Não por dominação, não por controle, mas por consciência presente. E mesmo que ela vá embora no dia seguinte, a forma como você lidou com aquele momento reflete algo muito mais importante. Reflete quanto autocontrole você tem. Se você é guiado por impulsos ou por princípios. Se você está usando a intimidade para esconder dor, ou para construir propósito.
Quando você começa a usar aquele momento para se perguntar: como eu me sinto? O que eu ofereci? O que estou carregando emocionalmente? Você começa a transformar sua relação com as mulheres. Mas mais importante ainda, com a vida. O poder das palavras pós-intimidade. Depois da intimidade, quando o corpo relaxa e a intensidade física diminui, algo mais profundo começa a emergir. É aquele momento silencioso em que não há mais nada para provar, nada para fazer, nada para esconder. E é aí que a maioria dos homens desaparece, não fisicamente, mas emocionalmente. Eles se desligam, perdem a presença, se retiram para o silêncio ou distração, convencendo a si mesmos de que o momento passou, então não há mais nada a ser feito. Mas o que eles não percebem é que o verdadeiro jogo interior, o verdadeiro teste de força emocional, presença e liderança, começa justamente quando não está acontecendo nada. É nesse momento que você cresce ou permanece estagnado. Porque dominar a si mesmo quando seria mais fácil fugir é onde a verdadeira transformação começa. O momento após a intimidade é como um espelho diante de você. Está tudo quieto. Não há comandos. Não há expectativas. Apenas a sua presença crua. E nesse silêncio seus hábitos falam. Suas rotinas aparecem. Seus padrões se revelam. Alguns homens sentem a necessidade de se afastar, de mudar de posição, de pegar o celular, virar para o lado ou fingir que estão dormindo. E mesmo que isso pareça inofensivo, isso conta uma história. A história de homens que fogem quando as emoções se aproximam demais. A história de homens que reagem em vez de agir com intenção. A história de homens que foram programados para escapar quando tudo fica quieto. Porque é na quietude que a verdade aparece. A quietude traz os pensamentos que você evita. As emoções que você enterrou, as perguntas que você tem medo de responder. E ainda assim, é justamente esse momento que contém a chave da maestria emocional. Quando você não foge, quando você escolhe permanecer, você começa a recuperar o poder de cada hábito inconsciente que tem comandado sua vida. Porque um homem que fica presente quando o corpo quer descansar e a mente quer escapar, está criando uma nova estrutura interna. Ele está dizendo, sem palavras: eu não sou controlado por impulsos. Eu não fujo do desconforto. Eu permaneço. Eu lidero a mim mesmo. E isso é raro. É o tipo de presença que a maioria das mulheres nem sabe que deseja, até sentir. Porque quando um homem permanece emocionalmente presente após a intimidade, quando ele mantém sua energia conectada ao momento, a mulher não se sente usada. Ela se sente vista. Ela não se sente um objeto temporário. Ela se sente uma experiência que teve significado. E além dela, o próprio homem começa a se sentir mais do que apenas um corpo. Ele começa a se sentir alinhado, consciente, poderoso de uma forma que não tem nada a ver com dominação, e tudo a ver com profundidade. O verdadeiro jogo interno não é vencido pela performance, mas sim pela quietude, pelo autoconhecimento suficiente para não vacilar quando a intimidade se torna real. A maioria dos homens nunca chega lá, porque estão sempre distraídos com o barulho da vida moderna. Treinaram a si mesmos para funcionar só quando algo está acontecendo. Uma mensagem, uma meta, uma tarefa, um estímulo. Mas quando tudo silencia, eles entram em pânico. Não sabem o que fazer com o silêncio. E é por isso que o pós-intimidade se torna um ponto cego emocional perigoso. É ali que a evasão cresce. É onde muitos homens se perdem sem nem perceber. Mas o homem que resiste a esse impulso de se desconectar, está construindo outro tipo de musculatura. Resiliência emocional, e clareza mental, e profundidade espiritual. E são essas ferramentas que moldam o destino. Você começa a descobrir que presença é poder, que consciência é mais atraente do que charme, que a consistência de energia antes, durante e depois da intimidade é o que realmente constrói confiança. As mulheres não lembram do que você fez por 30 minutos. Elas lembram de como se sentiram na sua presença, especialmente quando nada era exigido de você. Esse é o teste. Você consegue manter o espaço emocional mesmo quando não há nada para ganhar? Você consegue permanecer centrado quando seu corpo quer dormir e sua mente quer fugir? É aí que seu jogo interno é testado e fortalecido. E essa presença não significa que você tenha que falar sem parar ou abraçá-la por horas. Significa apenas que você não abandona o momento. Não abandona a si mesmo. Não abandona a energia dela. Você permanece. Você respira. Você continua emocionalmente acessível mesmo no silêncio. E é aí que você começa a ganhar acesso a um nível de autocontrole que a maioria dos homens jamais toca. Porque não se trata apenas de intimidade. Trata-se de como você lida com energia. Trata-se de quanto da sua vida é movida por reações inconscientes versus intenções conscientes.
Se você conseguir dominar esse único momento, se conseguir permanecer emocionalmente presente na quietude pós-intimidade, você começa a reprogramar sua vida. Você se torna um homem que não está mais à mercê do passado, não mais movido por padrões automáticos, não mais com medo do silêncio ou da morte. Você para de buscar aprovação, você para de fugir das emoções, você começa a liderar suas emoções. E ao fazer isso, você automaticamente passa a liderar o tom emocional de seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua vida. Isso é o que separa um homem de impulso de um homem de impacto. Porque o homem de impulso desaparece quando não há mais o que ganhar, mas o homem de impacto permanece. Ele âncora o momento. Ele usa aquele espaço calmo depois de ficar com alguém, não para fugir, mas para se conectar. Sim, com ela, mas mais importante, com ele mesmo. A transformação silenciosa. É nesse silêncio que você descobre algo que a maioria dos homens jamais aprende. Asterisco asterisco, a intimidade não é um destino, é um laboratório. Asterisco asterisco. Um lugar onde você testa sua capacidade de permanecer inteiro quando tudo dentro de você quer se fragmentar. Um lugar onde você pratica estar presente quando cada fibra do seu ser foi condicionada a escapar. E quando você finalmente entende isso, quando para de ver o sexo como conquista e começa a vê-lo como espelho, tudo muda. Você para de medir seu valor pela quantidade de mulheres que tocou, e começa a medir pela profundidade de conexão que consegue sustentar. Você para de usar a intimidade para provar sua masculinidade, e começa a usá-la para revelar sua humanidade. Asterisco asterisco, porque o verdadeiro poder masculino não está em quantas você conquista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco está em quão presente você consegue ser com uma. Asterisco asterisco. É nesse momento de quietude absoluta que você acessa uma energia diferente. Uma energia que não depende de validação externa. Uma energia que não precisa provar nada. Uma energia que simplesmente é. E essa energia, meu amigo, é magnética. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você parou de tentar. Não porque você está performando, mas porque você está sendo. As mulheres sentem essa diferença instantaneamente. Elas sabem quando um homem está usando a intimidade para fugir de si mesmo, e sabem quando ele está usando para se encontrar. Asterisco asterisco, e aqueles que se encontram. Esses são raros. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, esses são os que elas lembram. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, esses são os que elas procuram. Asterisco asterisco. Quando você domina esse momento pós-intimidade, você não está apenas melhorando seus relacionamentos. Você está reprogramando sua relação com o poder, porque poder real não é sobre dominar outros. É sobre dominar a si mesmo. É sobre escolher consciência quando seria mais fácil escolher inconsciência. É sobre permanecer quando seria mais simples partir. Asterisco asterisco, e quando você faz essa escolha repetidamente, algo extraordinário acontece. Asterisco asterisco. Você se torna um homem que não precisa mais escapar de si mesmo. Você se torna um homem que não tem medo do próprio silêncio. Você se torna um homem que encontra força na vulnerabilidade. E esse homem muda tudo ao seu redor. Não por força, mas por presença. Não por pressão, mas por profundidade. Asterisco asterisco, esse homem lidera pelo exemplo de como um ser humano pode estar totalmente presente em sua própria vida. Asterisco asterisco. E no final, isso é tudo que qualquer um de nós realmente quer. Estar presente. Estar inteiro. Estar vivo. O resto é apenas distração. O entendimento final que muda tudo. O homem de impacto permanece. Ele fica com o momento. Ele âncora esse espaço de silêncio depois da intimidade. Não para escapar, mas para se conectar. Sim, com ela, mas ainda mais com ele mesmo. Ele escuta o que está surgindo dentro de si. Usa esse momento para rastrear onde está emocionalmente travado, onde está emocionalmente claro, e onde precisa crescer. E ao fazer isso, ele entra em um nível de poder que não precisa ser barulhento, que não precisa ser forçado. Ele simplesmente é. Esse poder irradia. Ele lidera sem empurrar. Ele se move sem fazer ruído. O mundo ensina os homens a buscar o próximo prazer, a próxima mulher, o próximo estímulo. Mas o homem que sabe sentar no silêncio e usar essa energia para afirmar seu propósito, esse homem se torna imparável. Porque ele não está apenas perseguindo. Ele está criando. Ele não está apenas reagindo. Ele está liderando. Ele não está perdendo energia. Ele está transmutando. Cada experiência íntima se torna uma oportunidade de crescimento, de conexão profunda, de realinhamento com seus valores e com a sua visão de futuro.
Isso é o que significa canalizar a energia depois de ficar com alguém para um propósito maior, não por obrigação, mas por escolha, por consciência, pelo simples ato de não se desligar, de não fugir, de optar por permanecer consciente, justamente quando seria mais fácil se perder na distração. Esse é o começo do poder masculino em sua frequência mais elevada. No final das contas, quando o corpo relaxa, quando a intensidade física já passou, e tudo está em silêncio, o que resta é você com você mesmo, e o que você escolhe fazer nesse momento, mostra quem você realmente é. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas 7 coisas vocês acham mais desafiadora de colocar em prática? Qual vocês já fazem naturalmente? Qual mudou completamente a perspectiva de vocês sobre relacionamentos? Comentem aqui embaixo. Adoro ler cada comentário e sempre respondo vocês. E se este conteúdo realmente agregou valor à vida de vocês, te convido a fazer essas 2 coisas. Primeiro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Segunda, deixem um like se o conteúdo foi útil. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Um abraço enorme da Doutora do Amor e lembrem-se, vocês merecem relacionamentos extraordinários, mas primeiro precisam se tornar pessoas extraordinárias. Até o próximo vídeo!